Começa agora Revidecast, o podcast da Revide. Olá, eu sou o Murilo Pinheiro, bem-vindo ao Revidecast, o podcast da Revide. Olá, eu sou a Bel de Farias. E no Revidecast de hoje você vai ouvir: Liminar autoriza Voipés a arrendar espaços de pouso e decolagem. Justiça autoriza a exumação no caso do médico preso por envenenamento. Avenida Dom Pedro terá plano de recuperação econômica. Minicurso com Menalton Braff discute os sentidos da literatura. Revide. A Voipés, companhia aérea com sede em Ribeirão Preto, foi autorizada pela Justiça a continuar arrendando espaços de pouso e decolagem em aeroportos, mesmo diante de uma dívida de cerca de 30 milhões de reais com a União. A decisão liminar foi concedida pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, suspendendo os efeitos de uma restrição imposta pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. A medida impede a ANAC de cancelar a outorga da empresa ou barrar seus voos por conta da dívida. A companhia argumenta que a proibição afetaria gravemente suas operações e a conectividade regional. A ANAC, por outro lado, considera a regularidade fiscal um pré-requisito para a autorização das atividades. O processo ainda terá o mérito julgado. Realmente a situação da empresa é bem dramática, né, Murilo? Mas essa decisão da Justiça, ela mostra, e o recurso que a Passaredo fez, que a Voipás fez, mostra que a empresa não desistiu ainda de voltar. A Passaredo tem 28 slots, que se chamam as autorizações para pouso e decolagens no aeroporto de Congonhas e de Guarulhos. E esses slots, essas autorizações, elas valem muito. É isso que permitem às companhias aéreas operar, né, fazer pouso e decolagem. Então, enquanto a Passaredo não puder operar, fazer seus próprios voos, ela pode talvez arrendar essas autorizações para outras empresas e assim ganhar um dinheiro. Então, assim, estava todo mundo achando que a Passaredo, a Voipás, não ia ter mais chance de voltar, mas essa decisão judicial ainda dá essa expectativa e mostra também que a empresa continua brigando na justiça para tentar retomar suas atividades. Revide. A Justiça autorizou a exumação do corpo da irmã do médico cardiologista preso pela morte da esposa, que foi envenenada em Ribeirão Preto. A exumação faz parte da investigação que apura se a irmã também foi vítima de envenenamento. O médico está preso preventivamente desde abril. A irmã do médico morreu em 2021, aos 33 anos, após passar mal e sofrer uma parada cardíaca. Na época, a morte foi tratada como natural. A nova suspeita surgiu após as perícias indicarem a presença de substâncias tóxicas no corpo da esposa. A defesa do médico nega as acusações. Parece que essa história aí do médico, da morte da professora, agora da irmã, é uma história que vai longe, né? Que cada dia aparece um fato novo. Agora já se descobriu que o médico estava preocupado com a separação por conta de muitos bens que tinha no nome dele, né? Então um negócio meio complicado aí. Parece que envolve dinheiro, envolve envenenamento, envolve morte suspeita. É uma novela. Virou uma novela policial, né? É claro que pela gravidade do caso, né, pra gente que é da imprensa, acaba que um assunto desse acaba tomando conta do noticiário, né? Acho que vai fazer um mês aí que na cidade praticamente esse é o principal assunto, né? Com todos essas revelações aí policiais. O que, né, tudo que tudo indica, né, remonta. Caso essas denúncias sejam confirmadas, né, as situações estarrecedoras, como um médico, né, alguém ter tramado a morte da própria irmã, né, isso é uma coisa que chega a ser inconcebível assim, para a gente pensar. Mas há que se fazer a ressalva, né, que estamos apenas na fase inicial aí das investigações, né, e até que
o julgamento seja concluído, e isso vai demorar bastante, né? Inclusive ontem os advogados de defesa soltaram uma nota reclamando que não estão tendo acesso aos autos, né, na íntegra do processo. Enfim, é uma história que ainda vai permanecer aqui no noticiário de Ribeirão Preto por muito tempo. Revide. A Prefeitura de Ribeirão Preto lançou um plano de recuperação econômica para o eixo comercial na Avenida Dom Pedro I, afetado por obras de drenagem nos últimos anos. O projeto prevê medidas como isenção de taxas municipais, prorrogação de prazos para pagamentos e incentiva a retomada das atividades. Os comerciantes da região relataram a queda significativa do movimento e nos lucros devido às obras, que geraram transtornos e impacto no acesso às lojas. A iniciativa busca revitalizar a economia local e garantir a sobrevivência dos negócios prejudicados pelas intervenções urbanas. Bom, esse aí também é outro assunto que rende, né? Rende bastante. Que se percebe que tem uma crise agora que se estabeleceu num corredor que parecia que era líquido e certo, né? Que tinha uma certa movimentação, teve as obras, aí depois a mudança do trânsito, que não poderia estacionar, que criava uma dificuldade para quem queria ir comprar naquelas lojas, e parece que agora a prefeitura está tentando aí achar alguma solução, né? Eu acho que o prefeito e a administração municipal estão muito comprometidos, né, com os comerciantes. Como os comerciantes se sentiram muito prejudicados pela administração anterior, eles politicamente, né, apoiaram a candidatura do governo atual, que agora, né, precisa apresentar algumas alternativas aí para tentar ver se esses setores que foram impactados pela obra, não só Dom Pedro, a 9 de julho também tem uma iniciativa semelhante, se consegue retomar aí as atividades comerciais. Eu acho que é interessante, eu acho que a prefeitura, o papel dela é esse. Vamos ver quais são as medidas, o que está sendo proposto, como é que isso na prática vai funcionar, mas assim, é inegável que é preciso, né, dar uma resposta. De fato, essas pessoas ficaram muito prejudicadas. Hoje eu vi ali uma movimentação no posto do lado do viaduto, que é do viaduto novo que construíram ali em Ribeirão, que ficou fechado o posto Ipiranga durante muito, muito tempo. E agora está tendo uma movimentação ali, estão arrumando de novo, né? Então as coisas demoram muito para voltar, né? E acho que essa iniciativa aí é boa. Revide. O escritor Menalto Braff ministrará um mini curso gratuito em Ribeirão Preto sobre os sentidos da literatura voltado ao público em geral. O evento ocorrerá nos dias 21 e 22 de maio na Academia Ribeirão Pretana de Letras. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo site da entidade. Braff é vencedor do Prêmio Jabuti e tem vasta trajetória literária. No minicurso, ele pretende discutir o papel da literatura na sociedade e no cotidiano. O encontro é voltado a leitores, professores, estudantes e interessados em literatura e faz parte da programação cultural da cidade. Acho que é um bom para quem gosta de literatura, né? Isso vai ser um bom encontro aí para poder ouvir um cara que nem o Braff, né? Para falar sobre a sua própria trajetória, né? E o papel da literatura, né? O Menalto Braff é um escritor aí de, se salvo engano, de 80 anos, né? Que continua em plena atividade literária, né? Tem feito alguns trabalhos, muitas palestras, tem muita experiência nesse assunto, né? Que vale a pena ser discutido, até porque na imprensa saiu aí que o Brasil tem 30% de analfabetos funcionais, né? Ou seja, pessoas que não têm uma prática de leitura muito constante, muito frequente. E a literatura é justamente o caminho, né? Para tentar ver se o país muda essa realidade aí cultural, que é um pouco deficiente, né? E essas pessoas são importantes para isso. Escritores conhecidos, que já publicaram muitos livros, que podem abrir novos horizontes para os participantes. Revide. E agora os destaques da Revide desta semana, que circula na versão impressa. Olá Murilo, Bel e ouvintes do Revidecast.
A revide desta semana traz na capa a inspiradora história de guinada profissional protagonizada pelo hoje CEO da Ouro Fino Agrociência, Marcelo Ábido. A edição dessa semana também vem acompanhada da revide Anciene, que traz na capa uma matéria feita pelo jornalista Gustavo Junqueira, que aceitou nosso convite para escrever sobre sua relação com a mãe, Dona Nilza. Garanta já seu exemplar e para saber mais detalhes sobre essas e outras notícias, acesse o portal Revide e nos siga nas redes sociais. Então, a revista dessa semana, ela vem com a revide, né, da revide normal, e a revide Anciene. E que na capa, eu acho que a revista está bem interessante, ela está trazendo na capa uma matéria em primeira pessoa de um colega nosso, que é o Gustavo Junqueira, falando da sua relação com a sua mãe que está envelhecendo, né? É uma matéria bem intimista, que eu acho que vale a pena aí para quem gosta de uma boa história. E na matéria de capa, né, nós vamos ter aí um executivo da área do agronegócio, que é o Marcelo Ábido. Mas temos uma matéria aí, né, que é também interessante, sobre a questão dos andarilhos, né, dos moradores de rua, que é hoje talvez um dos problemas aí mais sérios que Ribeirão tem para resolver aí nos próximos tempos. Por hoje ficamos por aqui, quero agradecer aos ouvintes que nos acompanham toda semana e desejar um excelente fim de semana para todos. Um bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar até a semana que vem. O Revidecast tem uma locução e trilha de Rodrigo Leone, a edição e roteiro de Paulo Apolinário e está disponível nas plataformas de áudio Spotify, YouTube e SoundCloud. Você ouviu Revidecast, o podcast da Revide.